Esse livro, então, né, que acho que foi o Alex que deu a ideia de trabalhar com a Andy Brown, não sei quem passou exatamente. E aí, então, cidadania sacrificial, bem interessante o termo, né, que ela usa, e a ideia, então, de subjetivação dessa ideia do sacrifício, todo mundo aceita a ideia do sacrifício no projeto neoliberal para o bem do mercado, para o sucesso econômico. Então, cidadania sacrificial, neoliberalismo, capital humano e política de austeridade. Então, bem interessante. Bom, botei aqui, né? Para quem não conhece. Eu não conhecia, na verdade, a Andy Brown. Foi o primeiro livro que eu li dela. Então, ela é professora da Universidade da Califórnia, associada ao Departamento de Retórica. E aí, então, essa ideia... Aí, você que falou de liberdade hoje, Gianluca. Essa ideia de liberdade dela vira uma prisão nesse contexto neoliberal, né? O sujeito se torna esse capital humano, refém das necessidades do mercado, e aí a ideia é que a liberdade é reduzida ao direito ao empreendedorismo e sua crueldade, e a igualdade dá lugar a mundos umbiguamente competitivos de perdedores e vencedores. Então, eu acho interessante que a Andy Brown ela vai, então, se apropriar dos trabalhos do Foucault para pensar a ideia de biopolítica num contexto macro, que é a ideia do neoliberalismo, e como esse neoliberalismo e o discurso neoliberal vai criar sujeitos. E é esse sujeito entendido como capital humano que vai internalizar a ideia de que você precisa, então, fazer esse sacrifício. Então, é a subjetivação desse sacrifício em prol, então, de um sucesso. Só que esse sucesso, como é colocado toda a ênfase no sujeito, e o Estado sai no projeto neoliberal de Estado mínimo, é justamente o sujeito que vai se dividir entre os empreendedores que deram certo e aqueles empreendedores que fracassaram. Então, a culpabilidade, né, o sujeito assume a culpa do fracasso e internaliza a culpa do fracasso em que somente ele é responsável. Então, é como se não existisse nenhuma condição externa, nenhum contexto macro, nenhum contexto social, que somente ele, então, é responsável. E engraçado que nesse discurso neoliberal retira-se a questão da desigualdade social. Então, é um discurso que não fala de desigualdade, que não se importa com a produção de, de, de uma sociedade que não é, então, uma sociedade igualitária, em que todo mundo teria as mesmas capacidades e condições de competir igualmente. E é justamente, então, nesse contexto em que o sujeito assume o risco, é como se você, numa empresa, você assumisse todo o risco de dar certo ou de dar errado, o sujeito assume para si esse risco. E o Estado se isenta totalmente de qualquer tipo de relação e de responsabilidade com esse sujeito. Então, acho que esse é um dos pontos mais interessantes assim do livro, que é justamente mostrar como a gente aceita esse pacto, né? Porque a gente fala muito do contrato social, né? A ideia, então, de que a sociedade tem que fazer o contrato social, e como esse contrato social é feito de modo a que a população aceite o sacrifício, né? Aceite o sacrifício e aceite o risco de ganhar ou de perder, mas é aquilo que tem um autor, esqueci o nome dele agora, que ele vai falar que as pessoas aceitam muito o discurso desigual porque, no fundo, elas sonham em se tornar os vencedores, né? Então, as pessoas aceitam esse discurso que é, muitas vezes, complicado, né? Desumano, porque elas acham que elas não vão ser os perdedores, que elas vão ser os vencedores. Mas o problema é que, estatisticamente falando, você tem uma população de um ou outro que vai conseguir ser um empreendedor de sucesso. A maioria da população ela não vai conseguir alcançar esse grau de sucesso. E esse sucesso na sociedade, pelo menos brasileira, ele é um sucesso até de você não conseguir pagar o seu plano de saúde, porque o Estado não provê plano de saúde, então você precisa você mesmo pagar o seu plano de saúde. E como você não teve nem esse sucesso de conseguir ter a casa própria, plano de saúde, alimentação, você tem uma grande população vivendo ali em condições totalmente precárias. Então, a ideia de um bem-estar social
que você falou daquele livro, né? A ideia de bem-estar social, então, nesse projeto neoliberal de Estado mínimo, não se apresenta enquanto possibilidade. Gente, vocês podem falar, tá? Podem interromper, falar. A gente está gostando da apresentação. Eu, pelo menos, assim, estou gostando de ouvir, e aí eu estou já digerindo, pensando nas possíveis perguntas e discussões que a gente pode só já começar. Mas eu prefiro ouvir, tá bom? Beleza, então eu vou apresentar e depois a gente pergunta. Então, a ideia de que cada um vira uma empresa individual, essa ideia, então, de um projeto neoliberal em que você não tem a presença do Estado, em que você tem que prover os seus próprios recursos, você tem que prover a sua seguridade social, o seu bem-estar social, e você vira um empreendedor de si e uma empresa individual. E aí, citando a Anne Brown. Então, consumo, educação, capacitação e escolha de parceiros são configurados como práticas de investimento em si mesmo, sendo o si mesmo uma empresa individual. E tanto o trabalho quanto a cidadania aparecem como modos de pertencimento à equipe da empresa na qual se trabalha ou à nação da qual se é membro. Então, essa ideia de que cada um é uma empresa individual, e isso num contexto do Brasil, em que você tem, por exemplo, as terceirizações das atividades fins, cada um realmente precisa virar uma empresa, então a gente, como professor, a gente precisa virar, às vezes, um PJ para vender o nosso serviço, porque até uma faculdade ou uma escola, ela pode terceirizar a atividade fim, que é justamente o ensino, ou seja, o próprio ensino pode ser terceirizado, então você, enquanto profissional de educação, você vira um PJ, você precisa vender a sua atividade profissional enquanto uma empresa individual. Então, tudo isso tem muito a ver com a nossa atualidade, e é justamente esse discurso neoliberal que as pessoas aceitam perder direitos trabalhistas, virar uma empresa individual, em nome justamente nessa ideia de que o empreendedor ele pode vir a ser uma pessoa muito bem sucedida. E esse muito bem sucedido é aquela pessoa que se destaca dos outros. E aí, os outros, no caso, eles começam a, como não tem nenhuma proteção nenhuma proteção trabalhista. As pessoas, como empresas individuais, elas não estão ganhando mais do que elas ganhariam se elas tivessem uma carteira assinada. Você não tem uma segurança de, se você for mandado embora, você tem a sua aqueles benefícios todos, né, por ser demitido e tal. Então, no final das contas, o governo ele começa vamos dizer, ter muito mais lucro nesse sentido, porque você não paga lá o seguro-desemprego, você não tem vários tributos que deveria ser para o governo pagar desse salário, que você foi demitido, alguma coisa assim. Então, isso é menos um ônus para o governo. Então, você ser uma empresa individual é você assumir todo esse risco, que é justamente o risco se você ficar doente, você não trabalha, e se você não trabalha, você não ganha dinheiro, você perde os direitos trabalhistas, você não tem direito ao seguro-desemprego. Então, você perde vários direitos. E isso tudo, as pessoas aceitaram as medidas vamos dizer, as medidas de leis, elas foram aprovadas, né? Muito tempo ficou tentando não se aprovar Oi, Luciano. Tentando não se aprovar, então, a terceirização das atividades fins, e a terceirização foi aprovada. Luciano, lembrando que a gente está gravando, se você não quiser aparecer, você bota sem a câmera aparecendo, tá bom? Tá bem. Bom, então, estou falando aqui da Andy Brown, né? Essa ideia, então, de você virar uma empresa individual. E essa ideia de quando você vira uma empresa de si, vira esse capital humano, você justamente perde todos os direitos que foram conquistados nas lutas trabalhistas, né? Então, você perde essa ideia do conjunto e aí você entra numa lógica totalmente individualista. Então, essa ideia de individualidade, ela toma cada vez mais prumo, né? Bom, passando aqui. Então, a ideia do capital humano. Então, se você é um capital humano, você vira um empreendedor e que se você vence, e essa empreendedor se divide em duas pessoas, né?
os que fracassaram e os que venceram. Então você tem essa dualidade. E ambos, a culpa é sua, né? Se você é um empreendedor de sucesso, o mérito é seu. Em compensação, se você fracassa, a culpa também é sua. E aí, nesse contexto neoliberal, juntando com questões como, por exemplo, doenças psiquiátricas, a gente tem um adoecimento muito grande da população por diagnósticos de depressão, justamente porque internaliza também essa ideia da culpa, né? De que se fracassou, a culpa era sua e você poderia ter feito de outra forma. As escolhas, então, que você tomou, elas poderiam ter sido diferentes e te levado a outros lugares. E aí você joga totalmente fora a ideia de um contexto, né? Como se a pessoa ela fosse totalmente responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso, tirando essa pessoa como se fosse um ente à parte do contexto em que ela vive, do contexto social em que ela vive, das condições externas. Então, a maior parte das filosofias vão falar sobre a questão de um determinismo social, né? Então, a gente é muito o produto do nosso tempo, a gente pensa a partir do nosso lugar, das nossas condições históricas de pensamento, e aí, ao mesmo tempo, o projeto neoliberal tira o contexto externo, tira esse determinismo social. É claro que é possível pensar possibilidades de vias, de outras formas de pensamento, de posições, mas o contexto ele é determinante, tanto que quem vence é minoria, né? Quem vence no sentido do sucesso econômico é a minoria. Então, como escrevi aqui, né? O neoliberalismo, ao emancipar os indivíduos de um tipo de regulamentação estatal, os joga à deriva da própria sorte, em que somente eles são responsáveis e culpados por seus fracassos. O Estado não se compromete em prover nenhum tipo de proteção social nem serviços. Então, a ideia de um projeto neoliberal é justamente a saída do Estado enquanto provedor, enquanto seguridade, provedor de educação, de saúde, de seguridade, de segurança. Então, por exemplo, um acontecimento que tem no Brasil é a ideia das milícias, né, também. Então, é o Estado deixando, olha, a segurança não é somente nossa, as pessoas podem se armar. Então, o Estado já não tem mais o monopólio da violência, da violência, o monopólio das forças armadas. O próprio cidadão ele pode se armar. E isso, no contrato social, é um pouco problemático, né, porque se o Estado não está fazendo o compromisso de prover segurança e está deixando que o próprio indivíduo ele tem essa responsabilidade, aí você tem a formação dos grupos armados, que são justamente o grupo de milícias, que são grupos armados, e aí como isso conflita com a própria ideia de Estado, né? E esse Estado mínimo que sai de cena para a entrada, então, da própria população armada, de grupos de pessoas armadas. E então isso tem muito a ver com o projeto neoliberal e que a gente vive aqui no Brasil, né? Todo esse contexto ele faz sentido, né, dentro de um projeto neoliberal, porque é um projeto individual e é um projeto de Estado mínimo. Então, ao mesmo tempo que o Estado sai de cena, não provendo seguridade, não provendo segurança, entram em cena outros grupos fazendo isso, a individualidade fazendo isso, grupos armados fazendo isso. Então, você tem esse movimento que tem muito sentido dentro do projeto liberal. E aí, um slogan que ela usa, que é a ideia de sociedade de propriedade, é um slogan usado pelo presidente norte-americano, George W. Bush, que está relacionado à responsabilização dos indivíduos por sua seguridade social, já que, segundo Bush, no discurso de 2004, a propriedade traz estabilidade, dignidade e independência. Então, a ideia de uma sociedade de propriedade é que cada um tem que, então, prover a sua própria estabilidade, dignidade e independência, e não pode querer que o governo faça isso por ele. Então, não tem uma ideia de nós. Então, uma das questões, né, do projeto liberal é a ideia de liberdade. E quando você pensa na ideia da liberdade individual, a liberdade individual é um valor que quase como incontestável e vai acima de qualquer coisa. Então, está acima do nós, está acima do nós enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto aquele que pensa que deve existir algo que unifique, que gere a possibilidade de uma estabilidade. Não, agora é cada um por si, e se você não conseguiu fazer isso, a culpa é sua, né? Se você não conseguiu gerar a sua própria estabilidade, dignidade, independência, a culpa é sua, você é o fracassado.
Então, a responsabilidade é jogada totalmente em cima do sujeito, sem que o Estado se comprometa com essas questões. Então, aí você tem uma citação, né? O neoliberalismo é tanto um modo específico de racionalidade, uma produção de sujeitos, uma condução de condutas e um esquema valorativo. Então, o que eu acho que é mais interessante, como ela tem uma visão de uma leitura Foucaultiana, é você pensar que o neoliberalismo não é somente um modo de produção econômica, mas é um modo de produção de sujeitos também, e de condução de condutas, de condução de valores. Então, isso que é mais interessante, porque às vezes a gente acha que, tipo, mas é só o Guedes, né? Tipo, no governo Bolsonaro você tem o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e tipo, as pessoas acham que ele não tem importância, né? Mas, na verdade, não é só a economia que assume um projeto neoliberal, é um projeto neoliberal de todos, e como isso é próprio sustentado pela sociedade, porque o Estado ele não é algo à parte da sociedade brasileira. Então, eu estou falando de sociedade brasileira porque eu já estou trazendo para o Brasil. Mas a questão é que o Estado ele não é dissociado da sociedade. A sociedade tem valores neoliberais e elege pessoas com valores neoliberais que começam a governar desse modo. E aí você começa a falar, pô, mas como é que as pessoas vão defender um discurso que vai contra a si própria e as suas próprias necessidades? Justamente porque é aquela ideia, né? Você pode até ser pobre, você não tem dinheiro para pagar plano de saúde nem nada, mas você é o pobre que se sente culpado por não ter dinheiro para pagar plano de saúde para ter um atendimento. Então você se culpa e você não quer que o Estado te dê. Você quer ter dinheiro para pagar um plano de saúde e ter acesso. Então, o problema é que, justamente, as pessoas elas internalizam o discurso neoliberal, ele persuade as pessoas, ele é convincente, e esse projeto neoliberal está nas grandes mídias, as pessoas consomem isso, assim como você consome um produto, vocês consomem discursos, valores que são internalizados e fazem com que as pessoas comecem a defender uma determinada ação do governo. Então, as pessoas não acham que é bizarro o governo não se responsabilizar por saúde e educação pública de qualidade, porque justamente elas é que deveriam prover a sua própria seguridade, elas que deveriam ter condições financeiras de prover isso. Então, essa é uma das questões, né, que o neoliberalismo trouxe, porque não é só um projeto econômico, mas é um projeto de valor que as pessoas internalizam como sendo a única possibilidade. Tipo, eu não quero que o Estado faça por mim, eu quero eu mesma fazer. E aí, quando você internaliza isso, fica muito mais difícil de você botar uma união, porque não tem união, porque é um projeto individualista, é um projeto competitivo, as pessoas elas não são. Esse projeto não é para pensar uma unidade, mas é para pensar uma ideia de uma sociedade competitiva, em que alguns vão se dar bem e outros vão se dar mal. E os que se derem mal, eles entendem que é um jogo e que não tinha para todo mundo. E por isso eles mereciam morrer sem atendimento no hospital. Tudo que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês, porque assim, eu comecei a fazer as analogias, é claro que ela tá falando do contexto dos Estados Unidos. Eu tô de acordo, eu tô gostando. Acho que vai dar pano pra manga. Sim, eu concordo. Você Bom está dia, Luca. Foucaultiana. Quê? Não ouvi nada. Super Foucaultiana. Não entendi o que você falou, Luciano. Está super Foucaultiana. Ah, tá. Entendi agora. Pois é, mas a Andy Brown também. Então, se ela pegou o Foucault para pensar os Estados Unidos, a gente pode pegar o Foucault para pensar o Brasil também. Então, citando aqui, né? O neoliberalismo é muito mais que uma política econômica e ideologia de livre mercado que as acompanha. A desregulamentação, o desmantelar das indústrias e bens públicos, a substituição da tributação progressiva por políticas regressivas ou redução de impostos. Todos esses são fundamentos da prática econômica neoliberal. Então, acho que isso que é um dos pontos mais importantes, que é a questão o neoliberalismo não é somente um projeto político-econômico. E a ideia de livre mercado, livre concorrência, não é isso, somente isso, né? É um projeto muito maior, engloba
formação de sujeitos e formação de subjetividades, que eu acho que é isso que interessa muito ao projeto do Foucault, né? Como os sujeitos eles se formam e como eles internalizam essas verdades, porque no fundo o neoliberalismo ele introduz verdades no mundo que conflita com verdades que são verdades de um projeto anti-neoliberal, né? Um projeto mais de um Estado-nação, um projeto nacionalista. Então, isso conflita com valores que são valores que outros grupos da sociedade eles têm. Então, assim, há um conflito de valores aqui e de sujeitos. Por isso que a gente tem esses confrontos que a gente tem na sociedade brasileira. De um lado, pessoas que vão dizer que Bolsa é mamata, Bolsa Família, Bolsa para estudante na universidade, como se a gente estivesse sugando da teta do Estado. Então você tem essa visão que é essa visão do paternalismo, né, que acredita que não é necessário esses tipos... O Estado está ali fazendo esse tipo de ação, que é justamente quem introduziu o projeto neoliberal. Quem internalizou em si a ideia do neoliberalismo acha que o Estado não tem que prover nada, que cada um tem que ter condições de trabalho e de ganhar dinheiro e de poder consumir os seus produtos. Então, a educação vira um produto, a saúde vira um produto, e quanto mais dinheiro você tem, melhor você consegue pagar um plano de saúde, melhor você consegue pagar uma universidade, e por isso que pode ter planos de saúde ruins, universidades ruins, porque no final das contas a universidade ela é boa para quem tem dinheiro para pagar uma universidade boa, a universidade é ruim para quem tem dinheiro para pagar uma universidade ruim. Então, no final das contas, a culpa é sua. É você que não tem dinheiro para pagar uma universidade de qualidade. Então, por isso que pode ter coisas ruins. Pode ter coisas ruins porque são as coisas mais baratas. Então, parece que tudo vira justificável, né? Você ter uma faculdade à distância com robôs funcionando, aí você fala, mas custa 100 e pouco, 200 e poucos mensal. Se você quer ensino de qualidade, você tem que pagar mais caro. E então, aparece aí o discurso da meritocracia. Desculpa interromper. Exatamente. Então, é um discurso meritocrático. É tipo, olha, se eu trabalhei, se eu consegui dinheiro e paguei uma universidade mais cara, o mérito é meu. Então, e o problema desse discurso, é que não leva em conta as desigualdades sociais, não leva em conta um contexto social em que se produz sujeitos que uns têm muito mais dinheiro e já entraram na disputa com muito mais dinheiro, e os outros que entraram na disputa com pouco dinheiro. E aí você pega, às vezes, um caso de exceção que saiu da pobreza e conseguiu ascender como se ele fosse a regra. Só que como existiu esse caso, e sempre existe casos de exceções, obviamente, como existe esse caso, todo mundo começa a criar essa fantasia quase mística de que pode ser esse caso. E a ideia de que a sociedade ela não luta por uma justiça social justamente porque eles acham que, bom, se alguém venceu, eu posso ser essa pessoa que vai vencer, né? O que garante que não seja. Então, estatisticamente falando, o Brasil é um dos piores lugares no mundo para ascender. Leva-se algumas gerações, não tem a estatística de cabeça, mas leva-se algumas gerações para você conseguir ascender socialmente, e é mais fácil você descender do que você ascender. E a maior parte das pessoas mantém a mesma classe social. Então, é a minoria das pessoas que ascendem, e a maioria das pessoas descendem, e o mais, estatisticamente, você mantém a sua classe social. Então, você nem ascende nem descende. Então, você tem esse problema, né, no Brasil, de uma desigualdade muito grande e a internalização de um projeto neoliberal. Porque, assim, eu acho que eu não seria totalmente contra um projeto neoliberal se você está falando de uma sociedade muito mais igualitária, uma sociedade em que não tem super ricos, como o caso do Brasil, em que 1% da população tem a renda de mais de 80%. Então, assim, quando você está falando de um contexto em que você não tem tanta desigualdade social, um contexto de uma sociedade que você tem uma grande quantidade de classe média, você não tem essa desigualdade toda, você falar nisso de um projeto neoliberal, o Estado não vai prover, cada um por si, paga seu plano, paga a tua escola, paga a tua faculdade, não é um projeto tão desumano, né? Mas no contexto do Brasil, assumir um projeto neoliberal é assumir que muitas pessoas vão morrer por falta de atendimento público de saúde, porque a ideia da precarização do SUS, a ideia de você
mesmo numa crise pandêmica dessa, você cria hospital de campanha, você não melhora os hospitais que você tem, e o hospital de campanha, ele é provisório, ele não vai ser um legado. Então, assim, investiu dinheiro, mas vai ser desmontado quando o problema do coronavírus passar, e provavelmente vão existir outros vírus que vão aparecer, e o Brasil não fez um investimento pensando no futuro, mas ele é um investimento momentâneo. E é justamente essa ideia do descomprometimento de um Estado que preze pela nação. Então, justamente porque esse Estado, ele preza pela liberdade. Ele não preza pela nação. Ele existe para assegurar a liberdade do quê? Do livre comércio, as liberdades de que as pessoas vão virar empreendedoras de si, não tem mais nem direitos trabalhistas, tudo é terceirizado. Então, você pode abrir uma escola e terceirizar o serviço do professor, terceirizar todos os serviços, você não ter uma carteira assinada. E é justamente essa ideia de que cada um virando empresário de si tem a possibilidade de trabalhar em muito mais lugares. Então, você trabalha em vários lugares porque você tem essa flexibilização, né? Então, a flexibilização faz com que você produza mais, mas não necessariamente você tem um trabalho, mas você não tem, muitas vezes, o que a gente chama de... É a ideia da uberização. Você trabalha mais, mas quantitativamente você ganha menos, porque você não tem os direitos que antes você tinha trabalhando menos. Ficou claro isso? Faz sentido? Sim, parece que faz muito sentido, né? Você não só trabalha menos, você tem uma carga horária, digamos, mais bem definida, mas você também tem os direitos, né, garantidos, que no contexto do neoliberalismo isso já não acontece. Exatamente. Então, no final das contas, quando você é uma empresa, quando você tem o seu PJ, você mesmo paga o seu imposto e você não tem mais os direitos trabalhistas que você tinha antes. Você precisa trabalhar muito mais para, caso você venha a adoecer, você não vai ter nenhum tipo de ressarcimento, né? Você não vai ganhar nada porque você é um empreendedor, você não tem direitos. Então, assim, no final das contas, você tem que trabalhar muito mais para ter uma reserva para você poder, então, até férias, né? Porque as férias são remuneradas. Quando você é uma empresa, você não tem férias. Então, você precisa você mesmo juntar o seu dinheiro para as férias. Então, é realmente um projeto que coloca o risco todo na mão dos indivíduos. E você, então, isenta também as empresas dessa função. Desregulamentaliza, né? Ou seja, você tira a carga tributária das empresas que pagavam funcionários, pagava férias, pagava direitos trabalhistas. Então, tudo isso flexibiliza muito mais, as empresas lucram muito mais, mas, no final das contas, a população, que é quem vende a sua força de trabalho, é aquela que ganha menos. Então, a desigualdade a longo prazo, o neoliberalismo, ele acentua, né? Isso é um dos problemas do neoliberalismo, ele acentua a desigualdade social.